Hoje, no Dossiê Proibido, vamos desvendar um dos segredos mais perturbadores do mundo do trabalho moderno, a escala 6x1. Muitos a aceitam como uma regra inquestionável da vida adulta. Mas você já parou para pensar em suas origens? Quem decidiu que 6 dias de trabalho e apenas 1 de descanso seria o padrão? E mais importante, qual o preço humano dessa rotina aparentemente inofensiva? Para entender a escala 6x1, precisamos viajar no tempo e nos debruçar sobre os alicerces da história da exploração humana. Vamos encarar a realidade de que esse modelo de trabalho não é fruto de progresso, mas de um ciclo que remonta à escravidão, onde vidas eram reduzidas à força de trabalho e o descanso era uma concessão rara. Para muitos estudiosos, as raízes da escala 6x1 encontram eco nas páginas sagradas da Bíblia, mais precisamente no Gênesis, onde se narra que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O texto sagrado diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Este ciclo de criação e repouso não foi apenas uma metáfora divina, mas uma base que moldou a organização de incontáveis sociedades, especialmente na cristandade ocidental. O 7º dia, um respiro sagrado, tornou-se símbolo de equilíbrio e ordem. Porém, aquilo que poderia ser visto como a harmonia do divino foi muitas vezes distorcido e transformado em ferramenta de opressão. No tempo das colônias, quando a escravidão imperava e corações endurecidos guiavam a história, a lógica do trabalho incessante se tornou regra para os que não possuíam liberdade. Sob o peso de interpretações religiosas manipuladas, os escravizadores descansavam ao domingo, banhando-se em um descanso que chamavam de graça. Enquanto isso, para os escravizados, esse mesmo dia sagrado era muitas vezes negado, tornando-se apenas mais uma jornada de suor e dor. O 7º dia, que deveria ser um porto de alívio, transformava-se em um privilégio reservado a poucos. E assim, o ritmo cruel de 6 dias de labuta extrema servia a um único propósito: alimentar a ganância de quem detinha o poder, enquanto os corpos alheios eram reduzidos a ferramentas e as almas silenciadas pelo peso da injustiça. Durante o período escravista, no Brasil e em tantas outras partes do mundo, o trabalho não conhecia limites. A jornada começava ao nascer do sol e só se encerrava quando a escuridão já não permitia enxergar o chão. Mas mesmo a noite não garantia alívio, pois a exploração continuava, invisível, nos corpos exaustos e nas almas esmagadas. Para os escravizados, o conceito de descanso era tão distante quanto o de liberdade. O corpo era a máquina, a força era a moeda e a dignidade não tinha lugar. Quando a escravidão foi oficialmente abolida, uma pergunta ecoou: o que vem depois? O que esperar de uma sociedade que se sustentava sobre o suor e o sangue de tantos?
A resposta veio rápida e cruel, nas engrenagens de um mundo que se industrializava. A liberdade tão sonhada deu lugar a uma nova prisão. Não mais correntes nos pés, mas um sistema que reduzia o humano a números e produção. A jornada de trabalho, agora regulamentada, parecia uma concessão de direitos, mas era, na verdade, um espelho do passado, refletindo a mesma lógica. A vida girava em torno de servir, criar, entregar. O modelo 6x1, trabalhar 6 dias e descansar 1, foi vendido como progresso, um alívio frente à brutalidade de outrora. Mas por trás dessa aparente benevolência havia um cálculo frio e estratégico. Grandes industriais como Henry Ford perceberam que o trabalhador precisava de um tempo suficiente para recuperar as forças e, mais ainda, para consumir o que produzia. O descanso tornou-se uma engrenagem do sistema, um pequeno intervalo planejado não para emancipar, mas para manter a máquina funcionando. Não era uma conquista, era um artifício. Um descanso que parecia justo, mas que, na essência, era apenas mais uma estratégia de controle. A lógica da exploração permanecia, agora vestida de um discurso de progresso, enquanto a humanidade continuava refém do trabalho, da produção e do consumo. No sistema 6x1, o trabalhador vive uma ilusão delicadamente construída, quase como um oásis que evapora ao toque. O tão aguardado dia de folga, embora saudado como um alívio merecido, não passa de uma pausa breve, incapaz de curar as feridas abertas por 6 dias de exaustão acumulada. Esse dia, que deveria ser um refúgio de descanso, frequentemente é devorado pelas demandas da vida cotidiana. Roupas a lavar, contas a pagar, alimentos a preparar. Não é um dia para viver, mas para sobreviver. E quando finalmente sobra um instante para respirar, ele é marcado pela ansiedade de um novo ciclo que logo se inicia. O trabalhador tenta recompor suas forças, mas a maratona seguinte já o chama. É como correr em uma esteira que nunca para. O movimento é contínuo, o destino inatingível. Não há tempo para os sonhos adormecidos, para os laços negligenciados, para a quietude que a alma tanto anseia. E então surge a pergunta inevitável: a quem serve esse modelo? Não ao trabalhador, que oferece seu corpo e sua mente em sacrifício contínuo. Enquanto ele se desgasta, grandes corporações se fortalecem, seus cofres transbordando de riqueza gerada por vidas que mal têm chance de florescer. Nesse ritmo desumano, o ser humano deixa de ser sujeito para se tornar objeto, uma engrenagem descartável em uma máquina insaciável. A escala 6x1 perpetua uma visão deturpada da existência, em que trabalhar é a razão de ser e o descanso um privilégio inalcançável. O lazer se torna um luxo reservado a poucos, enquanto a imensa maioria vive encurralada por um sistema que esvazia o significado do trabalho digno. O direito ao repouso, ao cuidado consigo mesmo, à contemplação é substituído por uma rotina implacável que pouco ou nada considera as necessidades humanas mais básicas. Os efeitos desse sistema são como rachaduras invisíveis que se alargam com o tempo, até que o alicerce inteiro desmorona. Ansiedade,
depressão e tantas outras enfermidades da alma e do corpo têm se tornado parte do cotidiano de milhares, como sombras que seguem aquelas que dedicam suas vidas a uma labuta sem fim. O trabalho, outrora uma ferramenta para sustentar a vida, se transforma no próprio cárcere, onde as grades são feitas de horas acumuladas e metas inalcançáveis. A ideia de que o trabalho deve ocupar o centro da existência humana é uma sentença cruel, que leva milhões a abandonarem aquilo que os torna únicos. As paixões que outrora acendiam os olhos são deixadas de lado, como se não houvesse espaço para elas no mundo do produtivo. Famílias se tornam silêncios, laços desfeitos pela falta de tempo. E a identidade, esse mosaico construído por experiências, sonhos e afetos, dissolve-se lentamente até se perder na monotonia da rotina. Nesse ciclo opressor, a pressão para ser útil nunca se apaga. Mesmo no dia de descanso, que deveria ser um porto de tranquilidade, instala-se a culpa. Aquela voz interna que sussurra que há sempre algo mais a ser feito. Contas para organizar, compras para realizar, pendências que se acumulam como uma montanha impossível de escalar. A pessoa se torna escrava de suas próprias obrigações, incapaz de simplesmente parar. E assim, o descanso verdadeiro escapa como um sopro, sempre fora de alcance. Dormir não é descansar. Sentar-se não é repousar. O corpo pode estar imóvel, mas a mente é um turbilhão de preocupações, sempre voltada para o amanhã. O peso de aproveitar bem o tempo transforma até o ócio em um esforço, privando o trabalhador de um dos atos mais humanos e necessários: simplesmente existir. Ao longo dos séculos, mesmo sob o peso de correntes visíveis ou invisíveis, sempre houve aqueles que se levantaram contra a exploração, carregando no peito a chama da resistência. No século XIX, em um mundo ainda marcado por profundas desigualdades, o movimento trabalhista emergiu como um sopro de mudança. Trabalhadores, exaustos e esmagados por jornadas desumanas, clamavam por um direito básico: tempo. Lutaram por jornadas de 8 horas, uma utopia que parecia inalcançável para os escravizados, cujas vidas eram completamente consumidas pela tirania do trabalho compulsório. As ruas tornaram-se palcos de batalhas silenciosas e ruidosas. Greves e protestos espalhavam-se como sementes ao vento, germinando a esperança de um futuro mais justo. Os gritos de operários, as mãos calejadas erguidas em uníssono, ecoavam nas cidades industriais, forçando as engrenagens do poder a girarem, ainda que lentamente. Dessa luta nasceram leis que tentavam moldar o caos, limitando a exploração e regulamentando o trabalho. Mas mesmo com avanços, a lógica opressora da exploração capitalista persistiu, enraizada como uma sombra que teima em não se dissipar. Hoje, em tempos modernos, novos ventos começam a soprar. Movimentos que defendem semanas reduzidas de trabalho ganham força, questionando as velhas estruturas e abrindo espaço para a reinvenção do cotidiano. Em alguns países,
Empresas ousam experimentar a semana de 4 dias, rompendo com a ideia de que produtividade se mede em horas extenuantes. E os resultados falam por si. Trabalhadores mais produtivos, sim, mas acima de tudo, mais felizes, mais inteiros, mais humanos. É como se a promessa de um equilíbrio entre vida e trabalho, sonhada por tantos no passado, finalmente começasse a despontar no horizonte, iluminando o caminho para um novo amanhã, mais leve e justo. A escala 6x1 está com os dias contados? Talvez. Com as discussões sobre automação e inteligência artificial, a relação entre trabalho e a vida pessoal pode mudar drasticamente. Mas para que isso aconteça, é preciso resistir à ideia de que o valor de uma pessoa está ligado à sua produtividade. O dossiê proibido traz essa reflexão porque é essencial questionarmos os sistemas que aceitamos como normais. A escala 6x1, assim como muitas outras estruturas, é um lembrete de que a exploração humana nem sempre está à vista, mas ela existe, disfarçada, no ritmo frenético de nossas vidas. Então, a próxima vez que você se sentir preso nesse ciclo, lembre-se, há uma história por trás disso, uma história que precisamos conhecer para quem sabe um dia romper. A lógica do 6x1 é mais do que uma questão de organização do tempo. É uma perpetuação de um sistema que desumaniza. Ao questioná-la, abrimos espaço para novas possibilidades. O dossiê proibido está aqui para fazer você pensar e, quem sabe, transformar. A origem da escala 6x1 não está apenas nos livros, mas também nas vidas das pessoas que viveram e sofreram sob ela. Que possamos honrar essa memória, lutando por um futuro diferente, mais justo e mais humano.